Alô, alô, acadêmicos e acadêmicas do FuteClays, uma boa tarde a todos. Você acompanhou mais cedo a live com o diretor de competições da Federação Mineira de Futebol, Leonardo Barbosa. E agora às 17 horas, inicia a live com o treinador Fábio Lefundes, treinador que tem uma carreira sólida na Ásia, mais recentemente trabalhando como auxiliar técnico do Shandong Luneng, da China. Já já ele vai entrar em contato aqui conosco e vamos compartilhar essa live com ele e ter uma troca de bate-papo muito interessante, com muito conteúdo. Alô, alô a todos que vão entrando. É o FuteClass transformando o futebol pela educação e transformando a educação pelo futebol. Assim que o nosso treinador entrar em contato, compartilhar essa live, a gente vai colocar ele ao vivo aqui na tela do FuteClass. E vocês vão nos informando aí se o som tá legal, se a imagem tá legal, acerca das questões técnicas aí, por favor. Em poucos instantes, junto ao treinador Fábio Lefundes, agora sim, aqui no FuteClass. Um alô para o Marcelo da FutePress, nosso parceiro. Boa tarde, professor. Me Boa escuta bem? tarde, perfeitamente. Boa tarde, professor. Muito bem-vindo ao FuteClass. Obrigado por ter cedido um pouco do seu tempo para a gente conversar um pouco sobre futebol. Você que tem uma carreira vasta na Ásia, né? Um ambiente que vale muita discussão. A gente que está aqui acaba tendo notícias só pela imprensa. Então, assim, uma conversa muito oportuna e muito interessante fazer com você. Agradecer a você, agradecer a FutePress, em especial o seu assessor de imprensa, o Marcelo. É um grande parceiro nosso, um grande profissional, sempre muito atencioso e muito solícito com o FuteClass. Então, obrigado a vocês todos. Obrigado a vocês também pela oportunidade, pelo convite da gente falar acerca do futebol. Tem uma coisa que me dá muito prazer falar sobre futebol. E com essa situação que a gente está vivendo no país, né, no mundo, o que não nos falta é tempo para nós falarmos de futebol. Verdade, verdade. Aproveitando a quarentena aí também, esse momento de reflexão, mas também para colocar o futebol em pauta, a parte acadêmica do futebol que é a mais importante. Fábio, eu recebi o seu currículo antes, fiquei admirado, mas para quem não te conhece, conta um pouco da sua trajetória, tanto acadêmica quanto profissional, que eu acho que é uma pauta interessante. Eu tenho 47 anos de idade, né? Vou completar 48 anos esse ano. Eu sou um ex-preparador físico, me formei em educação física, fiz uma pós-graduação em fisiologia e depois de muitas experiências aqui no Brasil, em alguns clubes menores, eu trabalhei tanto na base quanto no futebol feminino e no futebol profissional, a maior parte consolidada no futebol profissional. Eu recebi uma oportunidade para ir para fora do Brasil e aí fiquei 12 anos por lá, né? Catar, Arábia Saudita, Coreia e China. E nesse meio tempo eu fui buscar outras fontes de aprendizagem, né? E fiz as 4 licenças, as principais da CBF, 2 anos de licença A, 2 anos de licença Pro. Eu não fui um atleta, eu sei o preço que tem para você trabalhar como treinador e vislumbrar essa possibilidade de não ter sido um ex-atleta, né? Eu miro em exemplos positivos que conseguiram trilhar esse caminho, como Parreira, Oswaldo de Oliveira, Paulo Zé Autuori, Mourinho, Zé Mourinho, e o Sebastião Lazzaroni, claro. isso. Então, eu miro nesses exemplos e sei que hoje a questão do acadêmico, né, é mais bem aceita, né? Mas eu também tenho certeza que quando vier a cobrança é mais forte, tanto de fora quanto a de dentro, a externa, da mídia, da imprensa, da torcida, e a interna, né, da diretoria, dos próprios jogadores. Mas eu pensei, esse ano eu completo 25 anos trabalhando com futebol. E durante esses 25 anos eu estive sentado no banco de reservas, eu estive vivendo o clima de vestiário, trabalhei nas vertentes de base, feminino, profissional, com os mais diversos tipos de treinadores estrangeiros e brasileiros e com os mais diversos tipos de atleta. E eu sempre brinco com eles o seguinte: eu estou em todos os treinos. O ex-atleta estava no treino que ele participava. Eu estou no que de quem joga, de quem não joga, quando é na academia, quando é um extra, quando é um complemento, eu estou em todos. Então eu vivo esse ambiente
com muita naturalidade. Não me faz falta nenhuma não ter sido atleta, porque eu já sinto a profundidade do conhecimento, e como é que em relação à atitude, e o que o atleta solicita de você. Bacana, professor. É muito interessante. Dá um alô aí para o presidente do Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, Leonardo Andreotti, que entrou aí para nos assistir. Uma turma bacana entrando aí. Professor, agora conta pra gente. A China tem algo a nos ensinar sobre futebol? A gente sabe que eles estão investindo muito. Outro dia eu estava até lendo uma informação, eu não sei se é verdadeira, o senhor talvez possa me confirmar, que a China instituiu como obrigatório em todas as escolas a modalidade do futebol. E até a Universidade do Futebol fechou um pacote com eles de curso para os professores de educação física. Então, realmente, a China, além de estar investindo, você acha que eles têm um conhecimento também para a gente aprender? Qualquer aprendizagem é válida sempre, né? A China ainda está caminhando e necessita de alguns ajustes ainda em relação ao futebol, mas tem muita coisa boa, evidentemente. Eles têm, como você mesmo falou, essa questão da política pública de incentivo ao esporte, eles têm diversas parcerias com clubes europeus, atrai um bom público, a média é relativamente boa, de 22 mil torcedores por jogo, né? Tem bons investidores, tem grandes marcas, grandes empresas, grandes marcas por trás, como a Nike, por exemplo, uma grande patrocinadora da Superliga chinesa, salários, novos estádios estão sendo construídos, os centros de treinamento de altíssimo nível e uma coisa boa que todos os jogos são transmitidos, ou seja pela TV, seja pelos aplicativos de televisão. E eles têm uma coisa de bom, eles são abertos a novas culturas, a novos entendimentos. Tanto é que a principal referência deles é o futebol europeu. Eu atuei lá jogando, eu joguei lá contra alemão, treinador italiano, treinador espanhol, romeno, sérvio, inglês, escocês, então você tem uma condição boa de enfrentamento, porque você percebe as diferentes características das escolas e alguns padrões pré-determinados, então eles estão abertos a isso. O que está faltando realmente é o brasileiro, né, resgatar esse mercado. Eu fui o único, eu era o único auxiliar técnico brasileiro na Superliga no ano passado. Interessante. Mas em termos de metodologia, como que é? Eles têm. A gente tanto fala que o Brasil tem sua identidade, né? De jogo, construído desde lá de trás, com um jogo ofensivo, um jogo apoiado, um jogo não tão posicional, né? Um jogo mais de aglomeração dos jogadores no setor da bola, de dominar primeiro o tempo para depois o espaço. A identidade, eu estava lendo o professor Rodrigo Leitão falar, ela que você imagina a televisão ofuscada, e aí você não consegue ver a cor do uniforme, mas você vê os jogadores movimentando, você sabe qual time que é. Por exemplo, se você vê a televisão ofuscada e vê o Barcelona lá, mesmo que você não enxergue a cor do uniforme, você vai ver pelo jeito de jogar que é o Barcelona. A China tem alguma identidade de jogo que eles propõem, tanto em termos de seleção, tanto em termos dos clubes? Conta pra gente. Eu até acredito que eles vão passar a ter, buscar uma característica, né, uma identidade, mas agora, nesse momento, nesse ano. Porque nos últimos anos, os treinadores da seleção eram treinadores estrangeiros. O último treinador antes do atual, que está na seleção agora, que é um chinês, é o Li Tie, o treinador antes era o Marcelo Lippi. Então eles tinham um modelo, né? Ele ainda segue muitas características, né, do modelo de jogo europeu. Foi como eu disse, nós enfrentamos lá as mais diferentes escolas. A minha equipe, por exemplo, ela tinha um modelo pré-determinado, definido, e eu potencializava, eu operacionalizava aquilo que o treinador gostava. Eu argumentava, né, tinha a possibilidade de argumentar sempre, mas a última decisão era dele. Então, ele ainda tem a característica daquele futebol inglês antigo, né, de muita jogo lateral e muitas jogadas com centros para a área, e as contratações eram baseadas nesse critério. Eles utilizavam Transições mais fortes, né? De compactação defensiva e forte transição. Era um jogo era um jogo muito vertical que nós utilizamos. Na época, né, como nós fazemos acompanhamento, nós tínhamos todos os dados de jogos, né? A própria liga fornece esses dados para a gente.
e da Misco. E os números do Shandong Luneng eram os mais altos. E a gente sabia que nós tínhamos essa característica. E de um ano para o outro, isso mudou um pouco pela mudança na filosofia de contratação. Interessante. Professor, agora você tem uma carreira como auxiliar, né? Conta pra gente um pouco, você também. Porque um auxiliar é um treinador, né? A gente usa esse nome, mas a gente sabe que é É, um treinador porque ele é. executa todas as funções. Mas claro que quando você é auxiliar existe uma certa hierarquia. Conta no tocante à gestão de pessoas, assim, de lidar, até que ponto que você pode dar a sua opinião, até que ponto você cria essa liberdade, como que você lida com isso e qual, para quem está começando, você tem mais de 20 anos de futebol, que tipo de conselho você daria para criar esse tipo como é que a gente fala, de respeito, de confiança mútua entre treinador e auxiliar? Então, você já falou, começou exatamente quando eu tive uma conversa há um tempo atrás com o Marcelo e com o Maurício Copertino, e nós falamos sobre isso, né? E que o auxiliar, acima de tudo, é um treinador. Naquele momento, você está a serviço de um head coach, um treinador principal, mas automaticamente para você trabalhar seus conceitos também. Eu acredito muito na questão do processo do treinamento, né? Um treinamento. Na minha opinião, o que diferencia um treinador do outro é o processo de treinamento. Fato. Tem muitos treinadores que às vezes analisam bem o jogo, fazem a leitura correta, mas não treinaram esses comportamentos. E como é que os atletas vão executar aquilo que eles não treinaram? Então é mais complicado. Enquanto eu estava na China, né, desde quando eu fui contratado, na minha primeira conversa com o treinador, ele deixou sob a minha responsabilidade toda a questão da elaboração do processo de treinamento. Entendeu? Então, desde a pré-temporada até o último dia, até o último jogo da temporada, eu era o responsável por essa pela elaboração do modelo de trabalho em relação àquilo que a gente pensava. Eu tinha um auxiliar espanhol junto comigo, o treinador de goleiro e o preparador físico era local. E tínhamos auxiliares chineses também que participavam do processo de construção do treinamento. A elaboração não, era nossa. Então, além de tudo, eu solicitava a intervenção do treinador, sempre buscava, o treino era elaborado, eu passava para ele a informação daquilo que eu queria alcançar, se ele estava de acordo, ele, ok, eu executava, e além de fazer os complementos, nós temos 4 atletas estrangeiros, né? Prioritariamente, a atenção a esses atletas, eu dava mais do que ele. Como ele era chinês, os atletas chineses, em proporção, ele era 70% ele, 30% eu. E os estrangeiros era ao contrário. Na verdade, os estrangeiros acho que era 90-10, porque eu tinha mais fácil acesso de comunicação com eles, né? E o trabalho é um trabalho pesado, porque ele espera isso, né? A sua operacionalização completa do trabalho. Então, era de trabalho árduo, diário, 10, 12 horas por dia, e se estendia nas concentrações, e no dia após o jogo você pensa, hoje posso ter uma folga. Não, tinha jogo da equipe B e eu que fazia essa transição, então era importante eu acompanhar também, e as questões das estratégias de bolas paradas no dia de jogo, mas era bom, é bom. Interessante, professor. Você falou aí da questão da importância do processo de treino, né, em termos até metodológicos. Antes de eu entrar um pouco nas metodologias, né, talvez a gente falar um pouco de periodização tática, que é a espécie do sistêmico, né, que é a metodologia mais difundida hoje na literatura do futebol. O Vitor Frade, eu estava conversando isso ontem com o Felipe Conceição, treinador do Red Bull, da importância da linguagem da comunicação com os atletas, porque quando ele usa um exemplo muito interessante da tonalidade, por exemplo, o azul. Quando você fala a tonalidade azul, cada atleta vai enxergar o azul, mas vai ter uma variação, um azul mais claro, um azul mais escuro. E cabe ao treinador, através do processo de treino, conduzir isso para que no final todos enxerguem o mesmo azul e tenham o mesmo pensamento nos 4 momentos de jogo. E para isso é fundamental uma comunicação, né? Você tinha dificuldade com isso na China, na Ásia, nos outros países que você trabalhou, né? Porque como você disse, a China contrata muitos estrangeiros e de vários países diferentes. Como tornar todo mundo enxergar o azul dentro dessa variedade de culturas, variedade de pensamentos e de línguas?
Então, eu trabalhei em 4 países diferentes, na verdade, em 4 países com 3 línguas, né? O Catar e a Arábia Saudita falavam árabe, porém no Catar eu, o inglês, o inglês é tranquilo, né? Você sobrevive com o inglês. Na Arábia Saudita não. Em uma semana eu fui para um clube, nós não tínhamos intérprete. E em uma semana primeiro treino eu consegui falando em árabe, porque eu peguei um jogador que falava apenas falava inglês, ele me ajudou junto com o treinador na época e o manager, e eu dei um treino todo falando em árabe, eles me aplaudiram, aliviados talvez. Na Coreia eu tinha um intérprete. E eu sabia muitas coisas do coreano, então na questão treinamento era fácil. Alguma conversa mais aprofundada eu precisava do intérprete. E na China que foi a maior dificuldade, porque a China, pelas dimensões que ela possui, né, parece vários países dentro de um país. Então são dialetos diferentes que falam outras línguas, outros dialetos em relação ao local. Então eu tive uma certa dificuldade e acredito que a maior dificuldade dos treinadores estrangeiros seja esse ponto. Mas uma coisa é certa, quando eu percebi, até o meu auxiliar, o espanhol, me alertou em relação a isso, de eu evitar falar português com o intérprete para poder passar para os jogadores. Falo inglês, que na medida do possível ele capta uma pequena informação do inglês e o intérprete complementa o restante. Mas não é, esse aí, na minha opinião, é a grande barreira que a gente enfrenta trabalhando fora do Brasil. E se não domina o idioma, é claro. Interessante. Agora vamos perguntar um pouco como é que você pensa como um todo, assim, sobre as metodologias todas. Eu estava discutindo com o professor Ricardo Drubs, que ontem também com o Felipe Conceição. Muitos treinadores acham que às vezes estão aplicando a periodização tática, mas na verdade não estão. Você tem estudado um pouco dessas metodologias sistêmicas? Existem outras, né, que são diferentes da periodização tática, a periodização de jogo, a periodização complexa, os jogos esportivos coletivos do professor Alcides Scaglia. Como é que você tem estudado isso e como é que você pensa em aplicar isso no seu trabalho no dia a dia? Então, o professor Ricardo Drubs, que foi meu professor nas licenças A e Pro da CBF, né? E o Felipe Conceição Bacana. foi meu colega de turma na Colega, licença A e na licença Pro. que Então, legal. foi bom que essas discussões continuam, né? Prosperam. Assim, cada treinador tem a sua ideia, né? E tem boas ideias, né? A de convicção são boas ideias. O mais interessante é que todas elas são pensadas no modelo de jogo. Então, eu sempre converso isso muito com os profissionais que trabalham, né, no ramo, e eu digo que o melhor é sempre aproveitar o que cada uma tem de bom. A periodização tática ela é muito complexa e tem muitas pessoas que imaginam que estejam aplicando e não estão, né? E, na verdade, o próprio termo já diz, né, em relação à operacionalização da forma, do modelo de trabalhar, né? Sim. Eu particularmente, até meio dual. Eu sou um ex-professor, eu sou um ex-preparador físico, professor de educação física e formado em fisiologia, mas eu não faço aquelas questões de monto assim. Eu faço por microciclos. Eu estabeleço o meu microciclo, a minha ideia do que eu quero trabalhar naquela semana, né, daquela semana, e vou contextualizando diariamente, né? Igual há pouco tempo até eu vi uma entrevista do professor do Jorge Jesus, do Mister, e ele falando que faz assim também. E não utiliza a própria periodização dessa forma. Então, assim, eu me baseio na periodização tática com relação às valências físicas. A minha ideia é da semana. Eu penso na divisão da semana, né, na logística, em relação aos treinamentos que eu quero aplicar, que abordagem eu vou fazer e como eu vou aplicar. Aí é que eu pego alguns conceitos da periodização em relação a tensão, duração, intensidade, velocidade, logística, o tempo de Descontinuidade, né? A preparação. questão. Além disso, incluo as estratégias, né? Eu faço um quadro em relação a onde é que eu quero trabalhar, deixo a ideia, evidentemente, flexível, né? Eu vou levar em consideração o nível de desenvolvimento do atleta, vou buscando feedback, vou analisando o que eles fizeram e faço, eventualmente, a retomada desse conceito. E eu prefiro elaborar treino a treino.
né? Minuciosamente. Isso me dá muito trabalho. Muito trabalho. Eu gasto 3 horas, às vezes, elaborando um treino, discutindo com o auxiliar, discutindo com o treinador de goleiro, buscando o preparador físico para que seja trabalhado como um todo. Interessante. Professor, e você falou que você trabalha muito microciclo, né? Então talvez a figura do mesociclo e do macrociclo você lide um pouco diferente. Como que você hierarquiza os princípios de jogo que você quer aplicar, os comportamentos do jogador ao longo da temporada? Você, apesar de você trabalhar muito esse microciclo, você já planeja isso também anteriormente, no início da temporada, claro, olhando as características dos jogadores? Vamos lá. É por isso que eu até falei o microciclo, mas ele não, de repente ele não é de uma forma continuada, né? Eu posso, Ah, eu entendi. posso, eu posso retornar caso aquela abordagem não tenha sido a A ideal. resposta adequada, né? Exatamente. Então, o melhor de sempre é você ter uma dinâmica estratégica, né? De acordo com, aí eu penso, com qual adversário nós vamos jogar, como é que essa Uhum. equipe se comporta, com cautela, para você também não mudar as características da sua, mas É, observar o que tem de bom lá, para você neutralizar, e o que tem de ruim, de fraco, mais fraco, para você atacar. Aí eu levo em consideração os princípios e os subprincípios do jogo. O que tem em relação à parte tática ao longo da semana, e por exemplo, eu me baseio no estímulo da contração, né, em relação à própria periodização tática. Então, eu levo os princípios, eu faço como é que eu vou fazer as transições, como é que você... Aí eu faço elaboração de treinamento, de rápidas reações, de espaços reduzidos. Como é que eu vou trabalhar nos espaços mais largos, aquelas dinâmicas mais coletivas, com relação à velocidade de tomar decisão, aí nos espaços reduzidos, a parte mais estratégica de bolas paradas, e as construções coletivas, de primeiro, segundo, terceiro, terço. Sem, né, e sabendo em relação ao pós-jogo, levando em consideração o pré-jogo, o pós-jogo, os atletas que jogaram menos, os atletas que precisam de mais um ponto. Eu assisti a entrevista com o Felipe Conceição e ele ainda falou sobre a questão dos pontos emergentes. isso. Exatamente. E no Brasil a gente sabe que é mais difícil, né? Pela questão da logística e do calendário. Eu tinha essa facilitação. Na China eu tinha essa facilitação. Bacana. Professor, você é preparador físico e estuda muito a fisiologia, não é isso? Eu fiz uma pós-graduação em fisiologia, mas já tem quase a sua idade. Bacana. Conta pra gente, qual que é o novo papel desses profissionais dentro da comissão técnica, né? Porque você é um auxiliar, você também é um treinador, mas acaba que o preparador, dentro da metodologia sistêmica, também vira um treinador, né? Porque já no jogo dele, no treino físico dele, na montagem, já tem que ter toda a ideia de jogo presente, né? Você acha que no futebol brasileiro os preparadores já entenderam isso ou ainda tem um pouquinho a evoluir nesse ponto? Eu brinco com os preparadores físicos que eu falo, trabalhar comigo é mais complicado, né? Porque eu entendo o que vocês estão propondo, não é nenhuma novidade, então a discussão fica num nível bom. Alto. Mas eu acho que ainda o preparador físico ele ainda continua sendo muito importante no processo de construção do modelo de jogo do treinador, né? Quando surgiu a priorização tática, você deve lembrar disso, mas todos acreditavam que essa função ia acabar. Fala, É, não vai haver mais preparador físico dessa forma que todos estão defendendo o novo modelo de treinamento e tal, deve ser complicado. Mas se tem uma área dentro do futebol, principalmente o futebol brasileiro, que não deixa um conhecimento ficar fora do realinhamento do conhecimento, é a preparação física. Então, eles se reinventaram, né? A grande maioria dos profissionais que eu conheço, eles se reinventaram e ainda buscaram outras funções dentro do trabalho que eles já desenvolviam antes, né? Mas o que eu pontuo como importante é eles entenderem, levarem sempre em consideração o princípio da especificidade e da sobrecarga. uhum. Então, ainda mais no modelo, se você leva em consideração o modelo sistêmico de atuação, né? Então, esses princípios regem o treinamento moderno. Aquela questão do ganho de força e manutenção manutenção e do ganho de força, respectivamente. E se você não consegue controlar isso, é impossível você ter ganho. E todo esse ganho ou essa perda, né,
também afetam em relação à mudança, direção, aos aspectos de componente de velocidade, que é o que você precisa muito para o jogo que é jogado hoje. Eu vivi o paradigma anterior eu como preparador físico, a questão da importância muito mais, de darem mais importância às distâncias percorridas à intensidade do jogo. Que os atletas faziam longa distância e corridas intervaladas com distâncias grandes. Eu peguei essa mudança também. Então, E a intensidade já mudou um pouco também o conceito, né? Não é tão a questão física, mas eu estava vendo uma definição outro dia que eu achei muito interessante. É o nível de acerto das tomadas de decisões, ou seja, ela é muito psicológica, né? A todo momento. E quando a questão das equipes multidisciplinares, até aqui mesmo no Brasil, isso é uma coisa muito interessante, já foi discussão pra caramba em relação a como você lida com essas questões mentais do atleta também. E o que isso agrega, o que isso torna positivo ou torna negativo. Eu gosto muito de ler biografias, e uma vez eu li uma do Boris Becker, que ele falava, o jogo acontece entre as orelhas. E de uma certa vez, um repórter perguntou para ele, um jogo que todo mundo achou que fosse ser difícil e você tornou o jogo fácil. Ele, sim, esse jogo eu já joguei ontem à noite. Então, essa questão é muito ligada ao que você trabalha da parte cognitiva também dos seus atletas. Né? Interessante. Professor, você falou anteriormente da sua estratégia de jogo, né? Que é importante analisar o adversário, analisar suas fraquezas também e de jogo a jogo mudar algumas coisas sem perder a ideia de jogo central, né? A matriz unificadora do seu trabalho. Eu pergunto, sobre o ponto de vista psicológico, mental, muita gente acha que é só questão de concentração, mas está muito a ver também com a estratégia, né? Eu estava vendo outro dia o Mourinho, um jogo antigo dele pelo Porto contra o Benfica, e ele preparando o lateral direito exatamente para o ponta que ele ia pegar, né? E também preparando a equipe para uma eventual substituição que o Benfica fazia muito. E como que você trabalha mentalmente isso nos seus jogadores? De não só a concentração, mas também já o que ele vai esperar, né? Você trabalha os jogadores e a si próprio, né? Porque tem até uma discussão de quem treina o treinador nesse ponto também. A gente também nós precisamos nos manter mentalmente ativos, mentalmente treinados. Uhum. Eu disse anteriormente, as equipes que possuem um psicólogo levam vantagem em relação a isso, né? Mas quando você não tem, a ideia, a intenção, a possibilidade é você entender. Claro, você tem que entender cada jogador isoladamente. E a experiência de já estar trabalhando há bastante tempo te ajuda nesse processo. Né? Por exemplo, tem atletas que gostam de ser cobrados, serem exigidos. Tem atletas que preferem uma conversa antes do jogo, depois do jogo, e esse fio, você vai esticando ele à medida que você vai trabalhando. Né? Questão da anamnese, né? Então, aí eu procuro, vou nisso, eu procuro conversar individualmente. Essa é a minha ideia. Eu converso individualmente e vou tentando mapear relação à profissão, ao nível de educação, de cultura, a vida pessoal, vou até onde ele tem abertura para ir. Né? Tem pessoas que não gostam. Né? Uma vez eu vi quando você conversou com o Jair Ventura que ele fala sobre isso, que ele gosta de fazer. Eu penso igual a ele. E nós já tivemos exemplos positivos disso. Né? Já tivemos o Papai Joel, já tivemos a família Scolari. E hoje você vê muito o Guardiola fazendo isso. Eu trabalhei com o Fellaini lá no Shandong Luneng, que foi atleta do José Mourinho e que tecia altos elogios ao Mourinho em relação a esse tipo de comportamento, né? Do dia a dia. Né? E os jogadores, na verdade, você pode, até naquele primeiro momento, achar, né, acreditar no que eles disseram, ouvir, mas depois o corpo dele, as atitudes, a performance vão dizer se ele estava falando a verdade ou se ele estava falando a mentira. Estava tentando te enganar. Você consegue. Né? E essa questão de manter o cognitivo atuante, né? Eu falei antes em relação ao nível de educação e cultura, eu já percebo, por experiência, o atleta que tem um nível de escolaridade melhor, ele tem mais vantagem, ele leva mais vantagem, na minha opinião, em tomada de decisões. Mas depende muito para onde a índole dele permite que ele leve a inteligência.
Porque tem atletas que levam a inteligência para ludibriar de uma outra forma, para enganar um processo. Cabe ao Certo? treinador moldar isso, né? E aí é que está o grande detalhe. Volta ao treinamento novamente. Se você tem a exigência de jogo no treino, treinamento de alta intensidade, buscando, trabalha em situações de competitividade alta, eles automaticamente vão estar mais aptos. Ó, eu vou te contar um detalhe. Quando eu estava no Catar em 2007, todas as sextas-feiras os brasileiros jogavam futebol e um desses futebol aí começaram a abrir para outras pessoas, né? Aí e alguns atletas, treinadores e tal, e numa dessas foi o Ronald de Boer. Ele foi a primeira, foi a segunda, na terceira um dia ficamos conversando ali e tal, e ele falando, né? Ele comentou assim que o treinador na época dele lá, eu não lembro de onde era, reclamou da intensidade que ele estava imprimindo no treinamento dele. E ele falou, treinador, quando você melhorar a qualidade do seu trabalho, eu melhoro a intensidade no treinamento. Então, você leva, o mental dele o traía para, tipo, vou fazer um corpo mole porque eu não estou satisfeito com o que ele está me propondo. Eu não acredito nisso. E se ele tem essa crença, a tendência dele está mais forte para as exigências que vai ter depois durante o jogo. Professor, você me falou isso aí, me lembrou um livro que eu li um trecho do Sam Allard. Acho que o Sam Allard é inglês, e ele falando que os atletas se dão em conta muito rápido quando o treinador está fazendo bobagem no treino, na metodologia. Tem disso mesmo? 100%. Mas 100%. Eu fiz o curso também com o próprio Mano Menezes, e ele falava isso, o trabalho do treinador é sustentado perante o seu grupo de acordo com os resultados que ele tem. Mas o resultado é o que você apresenta em relação à confiança, se ele percebe o seu conhecimento, se você o convence no trabalho. Você o convence com as suas atitudes. Você o convence com a forma que você lida com ele. 100%. Interessante. Professor, agora a gente falando de estratégia, né? E para montar estratégia, uma coisa que é muito utilizada hoje é tecnologia, né? Informação o tempo todo, mas a gente sabe que a informação, se a gente não souber filtrar ela, o treinador acaba se afogando nela, né? Como que você trabalha com o scout, tanto de forma qualitativa, quantitativa, como filtrar a melhor informação para transformá-la em conhecimento e levar para o treino? Eu acredito que todas essas informações são relevantes, né? E você ainda falou antes. Eu vou priorizar o aspecto qualitativo em detrimento do quantitativo, né? Eu era lá no próprio Shandong, eu era muito próximo ao setor de análise de desempenho, né? Então eu sempre buscava o que nós tínhamos feito de bom, aquilo que não foi tão bom, os padrões, os comportamentos nossos e do adversário, aquilo que nós treinamos e que não foi bem executado, para dar o feedback para os atletas também. E todas essas informações em relação a neutralizar e potencializar meu trabalho de ataque, as estratégias de bola parada, eu faço isso direto com eles. Então, cada treinador molda a forma como quer receber essas informações, e eu gostava dela um quanto mais complexas, e junto com outro auxiliar com o espanhol, nós dividimos essas funções e fazíamos a leitura sempre, né, o estudo desses materiais. E hoje, uma coisa muito boa que voltou, lá nós não utilizamos, né, mas aqui eu acho de grande valia, é a questão do radiocomunicação. É uma tecnologia interessante também, que vem para ajudar, né, porque você recebe as informações, muitas vezes o treinador aproveita ou não também. Porque às vezes quem está lá de cima não está enxerga de uma forma e ele não concorda. Eu estava vendo até um analista de desempenho falar, não lembro quem que era, que hoje em dia, normalmente o auxiliar já tem um tablet, que ele já está vendo quase que em tempo real o que o analista está filmando lá em cima, o treinador às vezes desce para ver, porque é a visão melhor do que ele tem ali no campo, né? Sim, eu me lembro até agora há pouco tempo, eu sou muito amigo do Bruno Lazzaroni, que é auxiliar do Botafogo, e no primeiro jogo do Paulo Autuori contra o Náutico, ele toda hora eu viro uma hora para a câmera e o repórter salientou, ele está falando, separa esse lance. E depois eu falei, o que é separa esse lance, Bruno? Ele falou, não, porque depois o analista leva esse material e ele tem acesso a ele para mostrar para os jogadores, se quiser, ou para ele ver. Então, olha isso, como é que vai achar que isso não é se afogar, na verdade, isso é colocar prancha para você flutuar. E, professor, me conta uma coisa, esses softwares, a tecnologia vai a mil, né?
cada ano chega um software novo. É difícil manusear eles tecnologicamente. Qual que é a importância, né? A gente já vê treinadores hoje que estão mais velhos, mas tentando se atualizar. Qual que é a importância do treinador também acompanhar esse aparato tecnológico no sentido operacional mesmo, de pegar o tablet, de o computador, de saber mexer, de saber brincar no sistema? É fundamental? Mas muitas vezes eles nem precisam fazer isso, né? Porque já Uhum. vem pronto para ele só usa a questão visual. Né? Por exemplo, lá no Shandong Luneng tinha uma coisa muito legal, nós tínhamos uma plataforma. Essa plataforma, nós tínhamos uma senha de acesso e você tinha acesso a todas as questões de estatísticas, jogos, números, vídeos individuais, e só os corners e tal. Era de fácil utilização e que você podia ainda separar e pegar esse material e enviar diretamente para os atletas ou para o profissional. Eu podia mandar para o treinador de goleiro, para o preparador físico, para observar determinadas situações. Mas eu fazia, o treinador não. Eu mandava para ele. Ele não precisava ter esse acesso. Quando ele tinha alguma dúvida, eu mandava para ele. Interessante. Professor, agora me parece claro que dentro do futebol brasileiro a comunidade de campo já entendeu um pouco bem avançada a metodologia sistêmica no sentido de analisar o jogo como um todo, né? Não separando as fases dele, física, tática, mental. A análise já é o todo. Mas você acha que ainda falta um pouco a imprensa, um pouco os dirigentes entender um pouco mais para poder facilitar na hora de avaliar o trabalho de um treinador, até para passar uma informação com mais conteúdo para o torcedor, não ficar ainda setorizando o jogo, ter noção um pouco mais da complexidade do jogo, que já não é o mesmo, né, de 15, 10 anos atrás, né? Você acha que falta outras estruturas do futebol ainda aprender um pouco, né? Eu gosto muito do exemplo do bolo de chocolate, que eu acho que é do Eduardo Barros. Quando você vai provar se o bolo tá bom, você não vai comer a farinha, a manteiga, o chocolate em separado, você vai pegar a fatia que representa o todo, mesmo o futebol. Você não pode analisar o físico, o técnico, o tático e o mental separado. Como que você vê as outras estruturas do futebol precisarem entender isso também? As outras estruturas, o outro lado, né, vamos dizer, nem o lado B, o outro lado do futebol, ainda dentro do lado A, eles não acompanham o processo de preparação. Eles não veem o treinamento, eles veem o resultado final. E antigamente a própria imprensa, a televisão tinha acesso a isso, e esse, na verdade, foi até um dos problemas que o Scolari teve na Copa do Mundo, os questionamentos que ele teve na última Copa, que ele foi o treinador da seleção brasileira, porque os treinos eram filmados e efetivamente houveram muitas críticas a isso. Mas, por outro lado, assim, nós temos que entender que é um momento de mudança de paradigma, né? São coisas diferentes que passaram a acontecer e tem muitas pessoas que são saudosistas do que acontecia antes. Mas se o treinador, né, ou qualquer outra pessoa que não é capaz de identificar essas situações, né, no treinamento, que é o que vocês não têm acesso, imagina no jogo. Essas variáveis acontecem a todo momento, as mudanças são grandes. Volto à questão do treino. Treino é diferencial e é muito diferente do que se fazia antes. Treino é jogo, jogo é treino. E ainda tem pessoas, Caio, que preparam um treinamento, elaboram o treinamento, fazem o treinamento e não sabem para o que estão fazendo. Não entendem para aquilo. Na época que eu dava aula na universidade, na universidade da cidade aqui em futebol, eu já falava para os jogadores. Treino pergunta para você o que você vai fazer, quando, como, de que maneira você vai chegar naquele resultado. Faz e você consegue, hoje, né? Você consegue treinar os comportamentos de jogo, como é que você vai agir, reagir nas diferentes situações, em todas elas, e a promoção de exercícios, né? Que se você tem essa alternativa, né, de tomada de decisão baseado no que você pensa do jogo. Interessante. Agora professor, então. Desculpa, aquela questão, treinar pelo jogo e Aham. para o jogo. Isso. É isso, o Júlio Garganta fala isso muito. Agora, professor, você está falando da questão do atleta também interpretar um pouco do que você está pedindo. A gente falou um pouco do desenvolvimento cognitivo e você chegou a falar anteriormente que notou que percentualmente os atletas que têm, porventura, uma escolaridade maior, ele tem um pouco maior facilidade de assimilação das suas ideias.
Recentemente, o Maurício, que é um meio-campo aqui do Cruzeiro, jovem, 18 anos, ele deu uma entrevista muito legal no intervalo. E aí eu resolvi, falei com o Maurício e vou dar de presente para ele o livro do Guardiola Confidencial para ele ler. Qual que você acha que é a importância? Eu achei interessante que ele tomou todo o gosto de querer aprender. O quão facilita, né, os atletas buscarem também esse conhecimento, mesmo tão jovens, de ler tática, de estudar. Outro dia eu estava conversando com o Léo, zagueiro do Cruzeiro, que é o nosso convidado aqui de domingo. O William Farias, também, que é do esporte, é nosso convidado de terça, está fazendo um curso de gestão técnica. O Donelli, poxa, 17 anos, campeão do mundo. Fiquei sabendo que ele terminou a escola agora na nossa live aqui, foi fazer curso na faculdade de gestão de futebol, poxa, né? E assim, muito raro isso no futebol, a maioria já abandona o estudo logo cedo. O quanto que facilita o trabalho do treinador esses jogadores terem essa iniciativa e mais, porventura, também adotarem a mesma postura? Facilita e muito, né? Porque na verdade, assim, algumas linhas acreditam que ele torna um cidadão mais questionador. E eu prefiro um questionador porque ele te faz crescer. Um questionamento, para alguns, é forma de te tornar menor, para mim é uma forma de te fazer crescer, de te fazer evoluir. Eu, ao longo desses 25 anos, eu conheci alguns que estudavam no período enquanto estudavam, hoje ainda está mais fácil, né, com essas questões de diversos cursos que você pode fazer semipresenciais. E mais recentemente, por exemplo, eu trabalhei com o Gil, zagueiro. E trabalhei com um italiano chamado Graziano Pelé. São dois de países diferentes, mas que têm uma mentalidade diferente, mas que buscam conhecimento. Eu fiquei até meio surpreso com o Gil. O Gil, eu trocava livros com o Gil. Geralmente você troca legal. livros com alguém da comissão técnica. Que legal, cara. Eu trocava livros com o Gil. Né? Gil, ele levava 30 livros para lá, para a China, eu levava e falei, Gil, já leu esse? Não, então toma, não compra esse aqui não, fica com esse. Ele me dava um, eu levava com ele. Que ele legal. lia diariamente. É fantástico isso. E o italiano, o Pelé, é um empreendedor, tem startups e faz negócio, é um homem de business junto com a carreira dele como atleta. Mesmo que ele já esteja em final de carreira, mas ele já faz isso ao longo dos anos. E o entendimento daquilo que você propõe a eles é muito mais rápido. É muito mais rápido, a perda de tempo é considerável. Em países como a Coreia, por exemplo, os alunos, os atletas, foram atletas desde a escola. Então, eles têm a obrigatoriedade do ensino, vão para a universidade para jogar o campeonato universitário com a obrigatoriedade do ensino. Então, tudo que você faz, como a proposta nova que você levava, que você acreditava que poderia perder um determinado tempo, era de rápida aceitação e entendimento. E nem sempre acontece. Então, Caio, esses jogadores que eu falei, o Gil, o Diego Tardelli, o Pelé, eles estavam na China, um preparador físico chinês, quando ia propor atividade de aquecimento, eles puxavam a fila. E eu falava para ele, como é que vocês vão ficar aí, vocês não entendem? E ele fala, uma, duas palavras que ele fala, e um gesto, a gente já capta uma ação. E tem outro que você tem que explicar, e às vezes o chinês mesmo não entendia. E eles, como estrangeiro, com uma visão diferente, uns caras que buscam conhecimento, captavam a informação muito mais rápido. Não, e muito interessante isso que você está falando, porque a gente que fica aqui no Brasil, às vezes imagina que esses atletas, em geral, vão na China para ficar 6 meses, um ano, ganhar o dinheirinho deles e voltar logo, né? Então mostra que tem atletas muito comprometidos com isso, e eu acredito também, né? Não sei se você concorda, que até para os atletas brasileiros estudarem, igual o Gil está fazendo, o Tardelli, você falou da capacidade cognitiva dele, facilita, porque no Brasil troca treinador o tempo todo. Então, cada hora chega um com uma nova metodologia, uma nova ideia de jogo, então ele vai se adaptar muito mais rápido, não vai? Com certeza. Até eu brinco, ontem eu mesmo estava falando com um amigo, eu falei, ele falou, um projeto? Eu falei, projeto no Brasil é vitória. Não ganhou, cai. Não jogou bem, às vezes também. Né? E lá eles têm uma certa paciência maior, mas o atleta que tem essa capacidade de percepção, de entendimento, ele leva vantagem, na minha opinião, em detrimento dos outros que não tiveram. Claro que tem atletas que têm inteligência do jogo, especificamente do jogo. Você acaba o treino, acaba o jogo, você vai conversar sobre determinado assunto, você não consegue concluir, né?
E eu sempre, eu brincava assim, o Gil falava assim, eu gosto de conversar com você, Fábio. Eu gosto de conversar com você, porque ele falou, porque o que eu abordo você conhece. Eu falei, eu conheço porque eu busco informação. Eu leio, eu vou em busca. O que, quando você me traz alguma coisa nova, eu falei, caramba, isso aí eu não sei não. Vou buscar. E depois eu falar, lembra daquilo que você me falou? Ó, já vi isso. Hoje eu mesmo conversei com ele, né, com o Gil, e falando sobre ele estava me dizendo, eu sou muito tímido. Falei, mas você precisa pensar o que você é exemplo para quem vem atrás de você. Você é exemplo para o seu filho, para um jovem atleta, você é um profissional correto, você é uma pessoa que busca conhecimento, você executa tudo aquilo que lhe pede, você trabalha numa grande equipe. Pensa o que não pensa, sai do eu e pensa no que vem atrás, no que você pode conduzir, no que você pode agregar em benefício das pessoas que estão assistindo você. Aí que é interessante, né? Às vezes os atletas têm, por exemplo, eu não tinha noção, né, que o Gil tinha esse perfil, e às Exatamente. vezes a gente vê os atletas na base imitando o cabelo, imitando o brinco, enquanto na verdade podia estar imitando esse tipo de postura, né? Então acho que também, eu só acho que falta um pouco dos atletas que têm esse tipo de postura também externar isso um pouco mais para poder influenciar mais positivamente, não só influenciar o corte de cabelo, enfim. Sim, hoje com a própria questão das mídias sociais, né, É, dos assessores de imprensa, de um bom agente, você tem toda essa aproximação, né, do profissional e junto com a torcida, ou com o público em geral. Eu convivi lá, eu tive a chance de conviver na China e na Coreia com pessoas que buscavam isso. E, na verdade, Caio, se você não tem esse perfil, um perfil de mente aberta, você é difícil você prosperar em outro lugar. Uma pessoa que eu tenho muita proximidade também, que eu criei uma proximidade lá, foi com o Renato Augusto, né? É uma pessoa que tem esse perfil também, diferente. E isso o torna diferente. Tem um que acabou de entrar aqui, o Eni, foi meu atleta na Coreia do Sul. que Não ficou legal. 7 anos, 6, 7 anos na Coreia, se não tivesse esse perfil de buscar o conhecimento. Quando você senta para conversar, não sai só coisa boba, sai conteúdo. E isso é o que Não é você só resenha, agrega. né? A resenha é bom. A É resenha é bom, bom. lógico. É bom Eu até para até criar. eu brinco, eu sempre brincava com eles. Quando eu me passa alguma coisa, vamos falar sobre alguma coisa, e me perguntam, falei, ó, eu vou, explico. E quando a conversa chega num ponto, eu falo, olha, essa resenha aí é bom tomando vinho. É Agora bom vamos para para dar uma funcionar. quebrada, né? Exatamente. E como que forma esse atleta na base? Você falou que gosta de um atleta questionador, que é importante, e a descoberta guiada, método do Mourinho, por exemplo, durante o treino, de dar o treino sem dar a resposta, né? Guiar o atleta até a resposta, é um método. Claro. Eu conversava também, o Fellaini eu buscava, né? Eu tentava extrair dele do que eles faziam lá. E ele falava em relação a isso, do que quando o clima estava bom, né, ele percebia e ele Ah, é. dava uma coisa que dava um impacto. E uma pessoa que eu sou muito fã, ele está no meu top 10 de ídolos, que é o Bernardinho. Fala numa situação bem parecida, mas ele trabalha em zona de desconforto, né? Ele fala que ele Ah, tem o livro dele que eu acho que é a Bíblia para mim, é aquele Transformando Suor em Ouro. Eu sempre falo desse livro, eu já li mais de 5 vezes, já assisti diversas palestras, já assisti umas 4 lives dele nesse período é de realmente muito quarentena bom. aqui. E exatamente, você, na base, esse lado do Mourinho é muito aceito. Há pouco tempo eu fiz uma live com um amigo meu que é coordenador de um clube aqui no Rio de Janeiro e falamos sobre isso. Algumas conversas, né, o pessoal da CBF, nós falamos sobre essa questão também. De, hoje em dia, o jogo vai muito pronto para o jogador. O jogador deixou de ser protagonista. O jogador recebe tudo quanto é informação mastigadinho. E como é que ele aprende a tomar decisão? Como é que ele muda você descobre alguma coisa na descoberta, o que o Mourinho possibilita? Descobre. Eu vou dar subsídios para você descobrir qual é o melhor caminho de se livrar dele. Num jogo você não vai. Ele não vai ter essa facilitação. Ele vai precisar dessa tomada de decisão. E de onde ele vai tirar? Se ele não for estimulado E a para isso. descoberta guiada permite que ele compreenda o jogo e não somente execute aquilo que o treinador manda, né? E quando fala, você joga uma situação,
a própria, quando eu disse que passa pelo treinamento, eu volto a essa questão. Você elabora o treino e qual é a sua ideia? A minha ideia é que o jogo chegue nesse setor. Eu quero que a bola chegue nesse setor para que eu faça a transição a partir dele. Se eu falar isso, não, mas eu crio regras que, de certa forma, Isso. condicionam o atleta a pensar dessa maneira. Né? E Eu no vou dar um final do exemplo. treino traz o feedback, né? O que vocês Exatamente. fizeram? O que vocês viram? E eu lembro que eu falei lá atrás, é feedback, Sim. análise e retomada. Aí eu vi, Isso. e o Pepe, o espanhol que trabalhava comigo, ele formado na escola do Barcelona, ele falava, Fábio, isso é ótimo. E acabava o treino, ele me dava esse feedback também. Ele falava assim, olha, vamos fazer isso novamente, porque eles entenderam qual é a ideia. Vamos fazer novamente. E eu falava, vamos lembrar, e colocava lá no nosso quadro de anotações, né? Deixa aqui que é o que nós vamos retomar nesse processo aqui do treinamento. E isso vai virando, não é nem uma rotina, não é uma, vai condicionando. Volta a questão dos jogos, até não sei quem foi que falou há pouco tempo, eu vi com você, dos jogos condicionantes. Não me recordo quem falou. Foi o Acho que Ciro. pode ter sido o Zé Ricardo. O Ciro, é. O Ciro fala muito disso. Ele tá lançando até um e-book disso. Exatamente. Eu vi. É. Interessante. Professor, para a gente finalizando, do processo de liderança um pouco, como que você tem trabalhado? Até uma pergunta que eu tenho feito para alguns profissionais que têm diferenciado. A geração do ano 2000 para cá, ela tem sido mais complicada? É a geração que quer assistir os melhores momentos do jogo, não quer assistir o jogo inteiro? Como é que está o convencimento dessa molecada? Eu tenho uma filha dessa geração, né? Eu tenho uma filha só, minha filha tem 17 anos de idade, ela estuda nos Estados Unidos e ela até meio considerada, junto com os amigos, é meio retrógrada, porque ela vem numa formação da minha esposa, dessa Que questão legal. de ter que ser diferente, de buscar, de se abrir a novas possibilidades, a novas culturas. E como é que faz isso? Nós vamos viajar. Como é que você fez? Eu falei, eu fiz, não. Você faz o seu roteiro. O que você quer? Busca a sua informação. Mas aí você já foi. Eu falei, sim, mas quando você me disser, aí eu digo o que eu fiz Fala e vejo se está de pontualmente, né? acordo. E esse é um vício, né, da questão do mundo moderno. Há muito tempo atrás, né, o Turíbio Barros Leite, o fisiologista, ele falava assim, hoje o mundo, estou falando da década de 90, o mundo entrou na facilidade. Você gasta menos calorias, porque você não precisa mais abrir o vidro do carro, tem a escada rolante no shopping, 2 andares, um prédio de 3 andares tem elevador, tem um controle remoto, você não precisa mais levantar para mudar do canal. Eles foram acostumados. E ontem eu estava conversando sobre isso. Como é que você explica para essas pessoas o que era o mundo sem o smartphone, sem a internet? Como é que você adquiria conhecimento? Claro que você também não precisa perder tempo nesse processo, mas que as pessoas entendam como é que você, hoje, nós estamos formados da geração, eu sou formado da geração da enciclopédia ainda. Eu tive a quebra na época no final da minha universidade com a questão da internet. E que hoje até um amigo falou assim, eu estava meio esquecido, ele falou, mas você está esquecido? Eu falei assim, hoje você não precisa mais tomar fosfazol, você procura no Google. É verdade. É uma geração bem complicada, né? Então tá bom, professor. Debatemos aí quase 55 minutos de live. Quero te agradecer esse bate-papo muito bacana. Te convidar, amanhã a gente vai estar recebendo o Milton Jordão, vai estar falando um pouco de direito desportivo, o presidente do Instituto de Direito Desportivo da Bahia. Tá? Acho que ele é diretor jurídico lá do Bahia. No domingo a gente tem o Léo, zagueiro do Cruzeiro, e na segunda-feira o professor João Paulo Medina, da Universidade do Futebol. Então agradecer a sua conversa aí, para quem chegou no meio, no final, depois ela vai estar no YouTube disponível para todo mundo. Muito obrigado, Marcelo, grande parceiro Nelson novamente, e todo o pessoal da FUTEPRESS. Grande abraço, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço também para o Marcelo, a todos que participaram dessa live. Eu vi que tem alguns amigos, outros que eu não conheço, mas agradeço a presença de vocês. Eu tenho acompanhado, tenho aproveitado esse momento, né, para tentar, né, eu acho que a grande sacada de todo mundo é tentar sair dessa melhor do que entrou. Né? Com certeza. E com todo cuidado, eu tenho feito uma programação para mim diária,
né, de treinos, de manutenção do meu, eu falo, corpo sano, mente sana. Então, você, estando com o corpo bem preparado e começa o dia bem e bastante estudo, vendo bastante jogos, analisando bastante materiais e aberto e eu, claro, acompanhando o que vocês Ô, do professor, eu FuteClass vou estão. confessar aqui, viu? O senhor com esse conhecimento aqui, você tem que. Eu tô torcendo para algum clube te captar aí, porque a gente precisa de você aqui mais perto da gente, porque vai irradiar muito conhecimento. Muito obrigado e vamos na vontade de Aguardar, né? Deus. O que Deus permitir para a minha vida, eu vou estar pronto para não decepcioná-lo. Assim espero. Então tá bom, professor. Valeu, um grande abraço. Tamo Um junto. abraço Tchau, a tchau. todos. Fica com Deus.